E começando a revisão do capítulo 75 de Boruto, mas antes eu vou avisá-los que eu fiz muitos comentários e observações durante o resumo. Portanto, peço para que não pulem para as considerações finais, deixarei cada tópico separado na timeline do vídeo para vocês, certo? Partindo de onde o capítulo anterior parou, o Amado começa a fazer suas revelações enquanto os envolvidos ouvem através do Shintenshin. Primeiramente, dando um resumo sobre quem são Ada e Daemon e suas habilidades, explicando o que já sabemos sobre eles. Mas há um detalhe novo sobre a Ada, que o limite de sua clarividência, que como sabemos é uma habilidade que torna a Ada capaz de ver tudo o que aconteceu desde seu nascimento, vai até 16 anos atrás, confirmando que aparentemente ela não passa de uma adolescente de 16 anos, e não uma mulher adulta como alguns acreditavam por conta dela ter bebido o que parece ser bebida alcoólica. Mas bem como eu já disse quando ela apareceu pela primeira vez, vilões não seguem regras ou códigos de conduta, inclusive o próprio Kodo, que aparentemente tem a mesma idade do Kawaki ou próxima dele, também bebeu. Então no final das contas o relacionamento dela com Kawaki é completamente plausível. E um detalhe aqui é que há uma cena do Daemon usando seu poder no Kawaki assim que o Amado fala disso, mas parece que ele não tá tocando em ninguém, o que tá deixando muita gente confusa, até suspeitando que seja um furo, mas na realidade eu diria que é só uma questão de ângulo mesmo. Não é mostrada a mão do Daemon no último quadrinho antes disso, então não dá pra afirmar que foi um furo. Prosseguindo, o Amado é questionado sobre como ele desenvolveu tantas habilidades incríveis, e a partir daqui ele começa a fazer as revelações mais importantes e inéditas, começando pelas origens dos poderes de Ada e Daemon, esclarecendo que ele não desenvolveu essas habilidades, ele simplesmente implantou o que já existia, e que essas habilidades eram provenientes de um deus, entre aspas, que evoluiu até se tornar uma divindade, chamado Otsutsuki Shibai. Um nome particularmente bem curioso que no japonês pode ter vários significados. A palavra original da língua japonesa, Shibai, literalmente se traduz como uma peça ou uma performance dramática, mas também pode ser usada para descrever uma situação em que alguém está apenas fingindo ou sendo insincero, como se estivesse atuando. Também pode ser uma referência a Kamishibai, ou drama de papel, uma forma de contar histórias que começou em templos budistas no Japão no século XII. Os monges usavam emaki, ou pergaminhos de imagens, para contar histórias com lições morais para pessoas sem instrução, e que mesmo hoje no Japão ainda é usado para contar histórias para crianças da pré-escola. Todos os contos usados como inspiração para os Otsutsukis foram contados em Kamishibai inicialmente. E indo para o folclore hindu, Shibai ou Shivai, levando em consideração que o V na língua japonesa é pronunciado com o som de B, também pode se referir à entidade Shiva, o Destruidor, um ser supremo entre os deuses hindus, o que por si só já pode dizer muito sobre quem exatamente é esse novo Otsutsuki, mas esse é um assunto para as considerações finais. Porém, o Amado logo acalma os ânimos de todos, explicando que esse Otsutsuki não está mais vivo, e os lembra do que ele disse a respeito dos frutos de chakra e os Otsutsukis evoluindo ao devorá-los. Basicamente, o Shibai foi um Otsutsuki que ressuscitou diversas vezes com karma e consumiu vários frutos de chakra ao longo de milênios, ao ponto de que a soma de todas as evoluções que ele passou o transformaram em uma divindade. Inclusive, aqui ele é representado tendo um Byakugan, um Rinnegan e o Dojutsu do Ishiki em cada um de seus 3 olhos. Aparentemente um Otsutsuki que alcançou o objetivo do legado dos Otsutsukis que o Ishiki deixou para o Kodo no capítulo 55. Então sim, a princípio o tal Deus único de fato existiu, ou pelo menos é o que parece. Mas voltando ao assunto das habilidades, o Amado esclarece que as habilidades de Ada e Daemon são originadas das habilidades do Shibai, como resultado do transplante de seu DNA, fazendo com que uma ou outra habilidade surjam nos transplantados. E nisso, Shikamaru, desconfiado como sempre, pergunta ao Katasuki se algo assim seria possível. O Katasuki explica que transplantar a habilidade de uma pessoa para outra seria difícil mesmo com a tecnologia atual, mas após testemunhar tecnologias que vão além do intelecto humano, não poderia dizer com certeza se era impossível. Detalhe que em momento algum Katasuki diz que isso seria impossível com tecnologia humana, apenas difícil. Lembrando que Orochimaru fazia isso na época de Naruto e com uma tecnologia supostamente inferior. Mas o que ele fazia não poderia ser chamado de simples e as habilidades que eram transplantadas eram bem específicas,
Como é o caso do transplante do Mokuton, o Yamato foi o único sobrevivente de dezenas de experimentos, e no caso do selo amaldiçoado, que é um transplante do Sennin Kadojugo, o Orochimaru isolou enzimas no sangue do Jugo que induzem a sua transformação, e as usou para produzir um efeito semelhante, mas controlado, levando à criação do selo amaldiçoado. Aliás, até hoje ainda é discutido se o Sennin Kadojugo pode ser considerada uma Kekkei Genkai verdadeira ou não, algo que eu explico melhor no vídeo, o Senninka, Transformação Sennin, que já é um vídeo bem antigo, mas ainda não está datado. No caso do Kabuto, que implantou o sangue de diversos ninjas e adquiriu suas habilidades, basicamente ele era uma monstruosidade por conta do DNA do Orochimaru. Portanto, não sei se o caso dele pode ser levado em consideração. Mas enfim, após um pequeno atrito entre Shikamaru e Amado por conta de toda essa desconfiança, continuando com a explicação, Amado destaca que as habilidades do Shibai eram incríveis, sendo capaz de gerar tempestades com aceno e raios com grito, e sem a necessidade de selos como nos ninjutsus, algo chamado Shinjutsu, ou arte divina, que não eram nem ninjutsus ou senjutsus, mas sim fenômenos comparados a milagres. Uma descrição que curiosamente lembra muito algo que já vimos em Naruto, o Tenpen-chi, ou Cataclismo na tradução da Viz, usado pelo Jubi no capítulo 628, causando tufões, tempestades e terremotos em larga escala. Além disso, ele revela que não só as habilidades de Eida e Demon se enquadravam em Shinjutsu, mas as marcas de garra do Kodo, Sukuna Hikona, Daikokuten e o próprio Karma também. E ainda completa dizendo que o ninjutsu em si é apenas uma tentativa de reproduzir os fenômenos do Shinjutsu através de selos e manipulação de chakra, o que deixa Sarada bem irritada pelo Amado insinuar que o ninjutsu não passa de uma imitação do Shinjutsu. Se bem que isso vai um pouco contra o que Urashiki menciona no episódio 62 do anime, ficando surpreso com o Senninka do Mitsuki dizendo: "Eu nunca vi um chakra assim, esse poder é perigoso, isso é incrível, nossas técnicas não possuem esse tipo de poder e etc. Mas enfim, coisas do anime. Aí muitos podem estar se perguntando, o que é como assim? Não é todo ninjutsu que precisa de selos, como o próprio Rasengan e algumas técnicas de Kekkei Genkai. Mas eu acredito que aqui o Amado só está generalizando mesmo, porque a maioria esmagadora dos ninjutsus precisam de selo mesmo, os que não precisam são exceções, e o Shinjutsu parece ser mais caracterizado pelo fato de ser algo comparável a um milagre do que pela falta de selos em si. Talvez todas as habilidades que vimos os Otsutskis usando até agora sejam Shinjutsu. E até me pergunto se os doujutsus, como o Sharingan e o Byakugan que são derivados deles, também não se enquadrariam como Shinjutsus. E a gente não vê selos sendo muito usados no mangá desde Naruto, mas por uma questão de conveniência mesmo, porque se tornou algo disfuncional. Chega um momento em que o autor não tem mais a necessidade de ficar ilustrando os passos necessários para o uso de uma determinada técnica, porque o leitor já sabe que esses passos são necessários. Imagine o Kishimoto dedicando páginas e quadrinhos para mostrar cada sinal de mão que alguém tem que fazer antes de usar um ninjutsu. No começo do mangá ou no uso de um ninjutsu inédito é até necessário para criar um impacto e tal, mas depois de um tempo não dá para ficar desperdiçando espaço com isso. Então ele resume isso mostrando o último sinal de mão antes do ninjutsu ser lançado ou o ninjutsu já sendo lançado em si. Isso acontece em muitas obras onde há necessidade de seguir certos passos antes de se usar uma técnica. Um exemplo que eu posso dar aqui é Magi. No começo do mangá havia a necessidade de recitar praticamente um poema que levava umas 2 páginas para invocar um Jin, um gênio, que servia como uma arma para alguns personagens. E até o final da obra isso foi resumido para a parte final da invocação ou a invocação falando o nome do Jin e pronto. Não é como se não houvesse mais a necessidade de passar por esses passos. A autora simplesmente deixou todo o processo em off, priorizando mais o dinamismo e indo direto ao ponto. Simples assim. Prosseguindo, Shikamaru comenta que sabe muito bem que as capacidades tecnológicas dos Otsutskis excedem e muito a deles. Talvez uma referência ao que ele viu durante o The Last, onde é visto que os Otsutskis da Lua tinham baterias antiaéreas e tal. Eu acho interessante que o Katasuki diga especificamente que a tecnologia no nível das nanomáquinas do Kawaki e no local do acidente do dirigível estão além do intelecto humano e que o Shikamaru destaque a capacidade tecnológica dos Otsutskis logo em seguida. Não é dito com todas as letras, mas a impressão que me dá é que a tecnologia mais avançada da Kara vem dos Otsutskis, o que confirmaria a teoria mais plausível sobre a origem de toda essa tecnologia avançada que parece ser bem exclusiva da Kara.
Logo após, saindo um pouco do tópico principal, Shikamaru fica curioso e pergunta como exatamente o Shibai morreu, já que ele poderia ser imortal com karma e até mesmo assume que alguém o matou. O amado não sabe dizer exatamente o que aconteceu, porém teoriza que o Shibai abandonou o seu próprio corpo intencionalmente, após alcançar uma dimensão superior onde o corpo físico já não seria mais necessário, mesmo que ainda não descartando a possibilidade dele ter sido morto. E voltando ao assunto principal, em resumo, o amado quer dizer com tudo isso que os poderes dos Otsutskis podem tornar o impossível impossível, como trazer a sua filha de volta à vida. E a partir daqui ele começa a explicar qual é o seu objetivo em relação ao Kawaki. Mas em paralelo, a Delta aparece onde Sarada e Mitsuki estão, querendo ver a Eida, chegando ao ponto de implorar para Sarada. Até que a Sumire chega usando o comando de desligamento para parar a Delta e esclarece que ela não deveria ser capaz de desobedecer ela ou Katasuki, mostrando que a habilidade da Eida pode ser mais assustadora do que se imaginava. Mesmo não estando na presença da Eida, a Delta ainda está sob efeito do fascínio, reforçando o que o amado disse capítulos atrás, que uma vez sendo pego pelo fascínio, já era, você estará à mercê da Eida para sempre. Voltando ao amado, o Naruto lembra que ele já mencionou que teve uma filha que morreu há 12 anos atrás. E o Boruto comenta que isso foi na época em que ele nasceu, um detalhe que está gerando uma certa confusão, pois em teoria o Boruto atualmente deveria ter uns 13 anos no mínimo. E há uma divergência entre as traduções em inglês e espanhol. A em inglês dá a entender que ele nasceu num período aproximado, não crava que foi há 12 anos em si. Enquanto na tradução em espanhol dá a entender que foi 12 anos atrás, na época em que ele nasceu. Bom, ao que parece, a versão em espanhol está mais condizente com a HAL japonesa dessa vez. Creio que o Boruto tenha 12 anos, mas está próximo de completar 13, não muito diferente do que aconteceu no clássico, que todo mundo começou com 12 anos e terminou com 13. Mas enfim, o amado começa a contar a sua dramática história. Basicamente ele possuía uma filha chamada Akebi, que sofria de uma doença desconhecida, incurável e fatal, ao ponto de que os médicos tinham desistido dela, porém o amado achou uma solução. Indo contra toda a ética, ele decidiu criar um novo corpo para sua filha por meio de clonagem, um campo no qual ele já trabalhava há muito tempo. Mesmo após a morte da Akebi, o amado não desistiu. Ele conseguiu preservar o cérebro dela e digitalizou suas memórias. E alguns meses depois ele conseguiu criar um clone praticamente perfeito de sua filha, com todas as suas memórias e características físicas, porém sem sua personalidade, uma pessoa completamente diferente, que nem mesmo possuía uma consciência que poderia ser chamada de humana, já que a consciência humana, segundo o que o amado parece observar, não é apenas um aglomerado de memórias. E mesmo tentando recriá-la diversas vezes, o resultado nunca era o esperado. Ele nunca conseguia recriar alguém que já existiu, até que finalmente o amado percebeu que sua filha não existia mais. Porém, foi aí que o Jigen apareceu lhe oferecendo uma saída, ressuscitar a sua filha em troca de sua ajuda. Puxa, que conveniente, não? Um trecho que traz várias respostas para algumas questões feitas em capítulos passados, mas que eu irei comentar melhor nas considerações finais. E só lembrando para quem talvez tenha esquecido desse detalhe, a tecnologia de clonagem não é nenhuma novidade no universo de Naruto ou algo exclusivo da era de Boruto. A clonagem já existia desde o Shippuden, na parte 2 de Naruto. Por exemplo, o Manda 2 usado pelo Kabuto na invasão à Ilha Tartaruga era um clone melhorado do Manda original. Não deveria ser uma tecnologia que só o Orochimaru dominava. A tecnologia que Orochimaru usava deve ter vindo de algum lugar, a menos que ele fosse uma espécie de Tony Stark do universo de Naruto. Mas não seria nem um pouco surpreendente se o amado tivesse alguma ligação com a Vila do Som ou Orochimaru. E essa cena da cápsula de incubação no que parece ser uma espécie de laboratório subterrâneo passa muito feeling de laboratório do Orochimaru, e não seria estranho pensar que Orochimaru possuía funcionários e cientistas capazes trabalhando para ele. Afinal, se esse já era um campo no qual o amado já trabalhava há muito tempo, para quem exatamente ele trabalhava? Mas enfim, sendo assim, o amado se aliou à Kara como um último fio de esperança, sem saber que os objetivos do Ishiki trariam a destruição do planeta. Por isso, apesar de estar disposto a fazer qualquer coisa por sua filha, ele decidiu derrubar o Ishiki. Afinal, qual seria a lógica de ressuscitar a sua filha se não houvesse um planeta para viver? Desmentindo aquela história que o amado contou assim que foi admitido em Konoha, de que entrou na Kara com a intenção de destruí-la por dentro. Porém, o amado também esclarece que não havia desistido de sua filha. Enquanto ele trabalhava para derrubar o Ishiki, ele percebeu que o karma era a única saída para ressuscitá-la. Em resumo, o amado estava planejando usar o karma do Kawaki para isso. Ele adicionou os dados da Akebi ao novo karma do Kawaki e tudo que o Kawaki precisava fazer era transplantar esse karma em um clone que ele havia preparado.
deixando todos meio que sem reação. O Boruto até comenta que pensou que o Amado estava tramando algo muito pior. Mas parece que há alguns detalhes nessa história que não batem muito bem, algo que eu irei comentar com mais cuidado nas considerações finais. Bom, sendo assim, mais uma vez o Shikamaru fica desconfiado, só que dessa vez ele pede para que a Eida confira o passado do Amado para ver se realmente bate com a história que ele está contando. Uma atitude que mostra o lado mais obscuro, porém responsável e pragmático do Shikamaru, invadindo a privacidade de outra pessoa de forma invasiva, deixando o Amado bem ofendido, mas a Eida contente. Até que o Boruto ouve a voz do Momoshiki dizendo que os seus pensamentos estavam disponíveis para ele. Aparentemente houve um efeito colateral daquela cura que o Momoshiki fez usando parte de seu karma. Agora os seus pensamentos estão cruzados. O Boruto pode escutar os pensamentos do Momoshiki e o Momoshiki pode escutar os pensamentos do Boruto. E vocês sabem o que isso pode significar, meus amigos? O primeiro passo para o Momoshiki começar a se abrir e se afeiçoar ao Boruto, pelo menos o suficiente para ajudá-lo a longo prazo indo além de seus interesses. Por mais que haja todo esse drama e medo do Momoshiki tomar o corpo do Boruto, de agora em diante eles estarão em completa sintonia. Uma amizade surgindo dessa situação é daqui pra lá. Como eu já disse, a relação entre protagonista e entidade raramente começa amistosa. Só esperem até o Boruto começar a ver o passado do Momoshiki. É daí por diante que vão começar a humanizar o personagem. E pra quem não gosta dessa possibilidade, eu só digo uma coisa: é bom preparar a sua mente para quando o momento chegar. Bom, de qualquer forma, o Momoshiki pede para o Boruto não deixar o Kawaki notar e chama a atenção para algo que o Amado disse e ele achou estranho. Ele confirma toda a história sobre o Shibai, confirmando as suspeitas do Amado de que ele transcendeu e também a parte sobre o Shinjutsu, inclusive destacando que ele tem compreensão de todos os Shinjutsus existentes, mas o fascínio da Eida é o que o incomoda, porque segundo ele, esse poder não faz parte dos Shinjutsus. Então era provável que o Amado estivesse mentindo ao afirmar que todas as habilidades da Eida eram Shinjutsu. O Boruto até assume que pode ser ferramenta ninja científica, mas o X da questão era: por que o Amado mentiria sobre isso? Mas também vale destacar um detalhe que muitos não se tocaram. Se os Otsutsuki são imunes ao fascínio da Eida, é possível que o Momoshiki nunca tenha experimentado ou testemunhado o fascínio em ação, a menos que o Shibai ou outro Otsutsuki que tivesse essa habilidade estivesse na presença de humanos. Talvez por isso ele não tenha conhecimento da habilidade. E chegando ao final do capítulo, a Eida confirma a história do Amado, que sua filha de fato existiu, porém há um detalhe aqui que está gerando uma certa dúvida no fandom, pois afinal, como a Eida consegue ver o passado do Amado antes dele tê-la criado ou modificado? Porque se o Seiringan dá a capacidade de ver todos os acontecimentos desde que o usuário nasceu, e a Eida consegue ver tudo até 16 anos atrás e ela viu o passado do Amado para confirmar a sua história quando a Akebi morreu 12 anos atrás, significa que ela nasceu antes do momento em que o Jigen oferece esse acordo ao Amado, antes do Amado entrar na cara e modificá-la. Só que o pessoal não para pensar que talvez uma coisa não tenha nada a ver com a outra. O que foi estabelecido é que o Seiringan dá a capacidade ao usuário de ver tudo o que aconteceu desde o momento de seu nascimento em diante, e não desde o momento em que o Seiringan foi adquirido. Se derem o Seiringan ao Boruto, ele vai adquirir a capacidade de ver tudo o que aconteceu em seus 12 anos de existência. Pelo menos é assim que eu interpreto. Ou talvez a Eida simplesmente já era parte de algum experimento da Kara com o DNA do Shibai antes do Amado entrar para a organização. Nesse caso, o Amado só teria dado um upgrade nela. A Eida sempre fala do fascínio como se fosse algo que ela não tinha antes e que o Amado deu a ela. Ou isso pode ser uma prova de que a história do Amado não é tão precisa e que a Eida está colaborando com ele fingindo que pode ver o seu passado quando na realidade não pode. Bom, então há mais um atrito entre Shikamaru e Amado, enquanto Boruto e Momoshiki discutem sobre suas situações, onde nem o Momoshiki sabe dizer quando seus pensamentos deixarão de vazar um para o outro. Até que de repente o olho direito do Boruto vira um Byakugan e ele tem um vislumbre do futuro, vendo uma situação em que o time 10 e o time 7 estão enfrentando alguém, aparentemente um amigo, onde inclusive pode ser visto o Mitsuki irritado usando o Senninka, a transformação Sennin, e o Kawaki com o karma ativado e sangue no rosto. E assim o capítulo termina com o Boruto confuso com o que acabou de ver e a Eida aparentemente notando que algo está errado com ele.
Agora, indo para as considerações finais, o que eu posso dizer sobre esse capítulo? Esse foi um capítulo como já não vemos há muito tempo. Tirando a ação, teve de tudo um pouco. Drama, suspense e, acima de tudo, grandes revelações. É impressionante a quantidade de questões que foram respondidas ou revelações que redefiniram tudo o que acreditávamos anteriormente e em um único capítulo. Pode-se dizer que praticamente todas as dúvidas que ainda restavam sobre o Amado, o Delta, os planos para o Kawaki e as origens de Ada e Daemon foram sanadas, mas surgiram algumas dúvidas e conceitos, como já é de se esperar em longos diálogos do Amado, mostrando que talvez haja mais água para rolar nessa história do que se imaginava. Como eu disse na revisão do capítulo 73, o último capítulo do volume 19 seria um divisor de águas, definindo se teríamos o tão esperado time skip ou mais um arco pela frente, e parece que, segundo esse vislumbre do futuro, o time skip pode demorar para chegar mais do que o esperado, o que por um lado é meio decepcionante, porque isso poderia representar uma mudança de ares, e o mangá meio que está precisando de um pouco disso ultimamente, e é inegável a sensação de que o time skip pode estar próximo, ainda mais com tantas dúvidas que surgiram no decorrer da obra, sendo respondidas a cada novo capítulo. Daqui a pouco terá pouquíssimo que se discutir e teorizar, e o mangá estará entrando numa fase de estagnação do enredo com gosto. Se tudo já parecia estar sendo respondido, imaginem agora. Mas por outro lado, eu fico feliz porque, como eu já falei em outras revisões, dá oportunidade para que a obra tenha uma transição mais dramática, com momentos e lutas dignas para o final da parte 1 e do Boruto ter o seu grande momento de brilhar como protagonista da obra, porque sinceramente ele tá precisando. Pode-se dizer que desde a luta contra o Ao ele não tem um grande momento solo, só dele. O que está fazendo muitos suspeitarem que tenha havido mudanças no rumo do planejamento do mangá, e que ele pode acabar durando mais do que os 30 volumes esperados por Mieko Ikemoto, já que o próximo volume é o 20 e um novo arco propriamente dito pode durar facilmente 3 volumes ou mais. Eu até tenho um vídeo no canal onde eu sugiro uma saída para o mangá durar mais do que 30 volumes e sem sobrecarregar o Ikemoto com uma publicação de quase 10 anos, sendo dividido em 2 obras independentes. Sugiro que assistam. Mas é aquela coisa, não é exatamente um padrão para time skip. Por exemplo, em 666 Satan, mangá de Seishi Kishimoto, irmão do nosso querido Kishimoto, o time skip só chegou faltando uns 3 arcos para o mangá acabar. Diferente de Naruto, a parte 2 de Boruto talvez não seja tão longa quanto a parte 1. Então ainda não arrego o pé da possibilidade de Boruto terminar com algo entre 30 ou 35 volumes, até que seja dito algo pelos envolvidos na produção do mangá, ou o mangá chegue perto dessa faixa de volumes sem indícios de final. Enfim, me arrisco a dizer que esse talvez tenha sido o melhor, ou no mínimo um dos melhores capítulos do ano desde a, entre aspas, morte do Boruto no capítulo 66. Parece que essa segurada que o Kishimoto deu no roteiro nos últimos 2 capítulos valeu a pena no final das contas. Como já era de se esperar, o Kishimoto queria fechar o volume 19 com chave de ouro e acabou fechando com chave de adamantium. Foi tanta coisa que eu mal sei por onde começar a comentar. Mas para início de conversa, apesar do foco pesadíssimo em diálogos, o capítulo teve um ritmo bem fluido, a leitura não foi cansativa e não houve acontecimentos ou diálogos que eu chamaria de desnecessários ou deslocados. Foi bem direto ao ponto, sem fazer muitos rodeios com repetição de informações que nós já sabemos, e as que tiveram não atrapalharam a progressão do capítulo em geral, não passando de 2 páginas ou um quadrinho isolado para dar contexto à explicação dada a seguir. Um dos capítulos que mais rendeu nos últimos tempos. Talvez a arte não tenha sido um ponto em que esse capítulo se destacou. Foi um capítulo essencialmente focado em diálogo, onde não houve a necessidade de tanto impacto visual. Mas ainda assim há muitos pontos que valem a pena serem destacados. O design do Shibai, sinceramente, ficou magnífico. Eu até senti uma certa inspiração em santos católicos no design dele. Cabelo longo, barba, vestes de farrapos e chifres que lembram uma coroa ou auréola. Na página que dá um close nele, ele está numa posição que parece até ser tirada de uma imagem sacra. De todos os Otsukis vistos até agora, sem dúvidas ele é o mais imponente e que mais passa a sensação de ser de fato uma divindade ou figura messiânica. Aliás, a apresentação do Shibai, até meio que ilustrando o processo da evolução de um Otsuki, com ele antes e depois de comer o fruto até tendo uma aparente mudança de design e postura após comer o fruto de chakra, tá simplesmente excelente. Fazia tempo que eu não via um sombreamento tão bom e essa atenção aos detalhes por parte do Ikemoto, especialmente no meio da transformação
transformação com um vórtice de energia em volta do Shibai. É isso que eu quero ver numa transformação, impacto. Nem parece o mesmo Ikemoto que fez aquela cena xoxa do Kodo liberando os limitadores. O trecho do passado do Amado também está muito bom, a página destacando a Delta ficou perfeita, diria que a mais bonita do capítulo. Não há inconsistência na anatomia, proporções e curvas da personagem, ainda mais porque é perceptível que o Ikemoto tem uma certa dificuldade em desenhar formas femininas adequadamente. Talvez por isso que a Eida tenha roupas largas, tirando a necessidade dele dar atenção às curvas. Além disso, eu percebi que ele deu atenção em passar o sentimento do Amado em seus gestos e expressões na forma como o enquadramento foi montado. Dá pra sentir a surpresa do Amado ao concluir o clone, se tornando decepção e desespero à medida que ele vai contando o que aconteceu após isso. Uma sequência maravilhosa. Eu também gostei de como ele usou tons de cinza para destacar os personagens no vislumbre do futuro. Um detalhe que eu até comentei na revisão de Konoha Shinden que eu sentia falta em Boruto. Até me pergunto se a identidade visual dos novos mangás deram uma inspirada no Ikemoto, pois foi um capítulo muito bom visualmente falando, pelo menos nesses trechos e aspectos em específico. Assim como no capítulo anterior, o fato de qualquer pessoa conseguir entrar nessa propriedade onde a Eida está sem problemas ainda me incomoda um pouco. No capítulo passado foi o time 10 e agora é a Sumire, mas pelo menos é sempre bom vê-la tendo destaque, ainda mais agora que ela tem domínio sobre uma ciborgue super poderosa. Mas em geral não tenho muito que reclamar de certos aspectos do roteiro ou das atitudes do Shikamaru como no capítulo passado. Aqui ele se mostrou bem ousado e inflexível, fazendo seu trabalho como braço direito do Hokage, conduzindo o interrogatório com um pulso forte que o Naruto não tem, como se espera do personagem. Talvez se questione o motivo do Shikamaru ter confiado na Eida para confirmar a história do Amado, ao invés de recorrer a métodos mais invasivos como o Sharingan do Sasuke ou as habilidades dos Yamanakas para vasculhar a sua mente. Um questionamento completamente válido, afinal a Eida não é confiável, ela tem uma personalidade distorcida e pode estar colaborando com o Amado. Não parece ser uma decisão muito inteligente por parte do Shikamaru à primeira vista. Mas apesar disso ainda não ter sido explicado e ser apenas uma teoria pessoal minha, acredito que o Shikamaru está sendo limitado pelo trato que o Amado fez com Konoha. Mas como a Eida não deve estar dentro dos termos, o Shikamaru fez uso dela. Mas agora que é uma questão de segurança nacional ou até mundial, talvez não demore muito para Konoha passar por cima desse trato. Talvez eu só tenha sentido falta do Naruto sendo mais duro e incisivo com relação ao Amado, como o capítulo passado deu a entender que ele seria, e talvez uma reação mais natural à história do Shibai. Achei um pouco estranho da parte de Naruto e Shikamaru tratarem a história como conversa fiada. Eu até entendo vindo da nova geração, mas eles já deveriam estar acostumados com conceitos sobrenaturais a essa altura do campeonato, mas ok, é apenas um detalhe. Bom, então é isso, terminando aqui a primeira parte da revisão. A segunda parte, que dá continuação às considerações finais, estará em alguma parte do vídeo e em um link na descrição. Nos vemos lá.